Bom, vamos lá. E eu esperava que o presidente ia manter a linha do seu pronunciamento de terça-feira. Aquele que a gente elogiou aqui depois de muito tempo criticando o presidente, de que ele tinha se comportado como estadista, que teria sido um presidente de todos. E vários ouvintes até brincaram comigo. Vamos ver até quando. Vamos ver até quando o Rivotril vai fazer efeito. Pois bem, esses ouvintes tinham razões. O presidente não conseguiu segurar 48 dias. Após a publicação do vídeo fake, o pedido de desculpa. Após a publicação do vídeo da senhora falando da necessidade, que eu tive uma interpretação, Bruno Araújo teve outra, o presidente desdisse na Jovem Pan o que ele disse em rede de cadeia na terça-feira. E por que ele desdisse? Primeiro, ele disse que já está pela bola 7 para baixar um decreto a qualquer momento liberando tudo. Foi isso ou não, Luciano Kleber? Exatamente. Coisa que estava na mesa dele, pronta para ele assinar. Coisa que ele não deveria ter feito. Segundo, ele, sem a menor necessidade, já todo mundo sabia que havia um conflito interno, não é? Estava claro, e ficou transparente na quarta-feira, quando o presidente convocou uma reunião com médicos no Palácio do Planalto e o ministro da Saúde sequer foi comunicado da reunião. O presidente chamou médicos para ouvi-los sobre a Covid e o ministro da Saúde, que é médico e ministro da Saúde, não foi convidado. Ele se escancarou que existia ali uma guerra, que já estava aparecendo. Ele, sem a menor necessidade, disse que estava com problema com o ministro da Saúde. Foi a primeira vez na vida que eu vi um ministro de Estado receber um aviso prévio ao vivo. Foi a primeira vez, eu nunca tinha visto. E ele colocou o Mandetta numa situação para o Mandetta pedir as contas. Sendo que o Mandetta disse, amigos, ontem de noite, que não vai pedir as contas. E aí? Como é que vai ficar essa situação? Criada pelo presidente da República. Eu não quero saber se Mandetta é santo, se Mandetta é o demônio, se ele é competente, se ele é incompetente. O que eu quero saber é que ele está dando um show no gerenciamento dessa crise do Covid do Brasil. E não sei por que carga d'água, o presidente se sentiu atingido, acha que ele quer desmoralizá-lo, acha que ele fala com eloquência nas coletivas contra o discurso propagado por ele para desmoralizá-lo, para desacreditá-lo, para deixar isolado, e externa isso numa entrevista, rapaz, para o Brasil todo. Que presidente é este? Eu nunca imaginei dizer isso em Bolsonaro. Ele simplesmente incorporou a trilha dos panelaços em processo de autocombustão quando desmereceu o Mandetta. Disse na entrevista de terça-feira. Desqualificou não só o Mandetta, como toda a equipe dele. Ora, Bolsonaro, o mundo todo vai para um caminho, cara. O mundo todo. Até as pessoas que estão do seu lado. E você na contramão, dando murro em ponta de faca. Quantas vezes falamos, quantas vezes quem gosta de você não falou na imprensa? Espera um pouco. Mas sua ansiedade, sua incontinência é uma coisa astronômica. Parece que você vive alimentado por esse tipo de conflito. Parece que sua alma necessita disso. Em trazer insegurança. Intempestiva. Sendo que você é o presidente da nação. Você não é árbitro do jogo de futebol do time do Matutão. A pessoa se alimentar dessa conspiração o tempo todo, dessa intriga. Seus filhos ontem estavam dizendo a interlocutores de Brasília que Mandetta tem esquema no ministério. Bota pra rua. Diz onde ele ganhou dinheiro. Diz que esquemas são esses. Vão querer agora desacreditar esse cara que era elogiado até semana passada? Vão querer destruir mais uma reputação? Não aprenderam com o que o PT fez a vida toda? Internamente e externamente? Em destruir pessoas, em destruir caráter, de criarem nuvens de fumaça, para desacreditar aquele que prestava um serviço e resolveu bater de frente? Vão utilizar dessa política baixa? Não sabiam quando contrataram o Mandetta, quando nomearam o Mandetta para o ministério, como era o passado dele? Não tem a BIM? Precisou o padrinho dele romper com o governo para o cara virar uma pessoa não grata? Qual é o intuito disso? Qual é o intuito do presidente? É realmente socorrer a economia? É realmente ajudar quem está precisando? É realmente estar preocupado com a vida das pessoas? Ou é fazer política? Qual é o intuito do presidente? Eu confesso que eu estou confuso. Muito confuso. E não aguentei assistir a entrevista toda.
Porque tendo votado, tendo a coragem de defender, tendo a coragem de falar as coisas positivas, vê o cara desdizer tudo que a gente fala, numa contramão astronômica. E mais, eu tenho caneta. Na hora que eu quiser, eu baixo esse decreto. Atacou os governadores e os prefeitos, o qual ele falou bem na terça-feira. É uma contradição só. Qual a segurança que nós temos, Jesus? Você que gosta de Bolsonaro não faz uma reflexão desse tipo, não? Será que você só vê a questão ideológica? Será que você só vê que a Globo quer destruí-lo? Não será que é ele que provoca isso tudo? Você já fez essa reflexão? Será que ninguém consegue ver as coisas por 3 horizontes? Só por um? Não, chega. Defender o indefensável é muito complicado. Ele se destrói. Ele cria uma animosidade diariamente. Ele cria um conflito todos os dias. Quando a gente pensa que a água está indo para o rio, está vinda do mar para dentro do rio. É uma loucura. Eu queria só, antes de Bruno Araújo falar, acho que Bruno Araújo tem muita coisa para falar, eu queria tocar em 2 pontos aqui. O primeiro é lembrar o que o nosso amigo Bruno Araújo ponderou aqui, logo depois do pronunciamento, quase que a palavra não chega, daquele pronunciamento paz e amor, né, do Bolsonaro. O Bruno Araújo disse aqui o seguinte: vamos aguardar para ver quanto tempo dura. E parece que não durou muito tempo, né? E aí eu vou me espelhar aqui numa mensagem que eu recebi do meu amigo Ney Rossato, que hoje mora no estado de Massachusetts, lá nos Estados Unidos, está lá estudando com a família. Ele me mandou uma mensagem aqui que eu acho que deveria servir de exemplo para Bolsonaro. Ele me mostra uma matéria que foi publicada hoje pelo New York Times, que fala de como o governador de Nova York, né, o sobrenome dele é Cuomo, eu vou até olhar aqui, o primeiro nome dele é Andrew Cuomo. Nova York é hoje um epicentro dentro dos Estados Unidos, que é o epicentro mundial do coronavírus. Então, um caos realmente instalado em Nova York. Porém, a forma serena, sensata, equilibrada e transparente do Andrew Cuomo faz com que ele hoje tenha a maior aprovação popular entre os governadores norte-americanos. Ele, inclusive, já começa a ser cogitado como um nome para encarar Donald Trump. Quer dizer, a mostra de que Bolsonaro tem nas mãos, ainda tem nas mãos, uma ferramenta que ele poderia usar para transformá-lo praticamente numa unanimidade nacional. E, infelizmente, ele não vem fazendo isso. Uma pergunta que eu queria fazer a vocês e aos ouvintes: qual é o pecado capital mais inútil de todos? Vaidade. A inveja. A inveja. Porque também. todos os outros provocam alguma sensação imediata de satisfação. A gula quando você come, a preguiça por você poder estar deitado. Mas a inveja só lhe corrói por dentro e corrói o seu entorno. O ciúme não faz mal a ninguém. Então o que é que acontece? A gente está vendo um presidente da República que não suporta. Ele montou a própria equipe e não suporta ver os seus ministros, os seus assessores fazerem um bom trabalho. Eu já fiz críticas aqui a diversos ministros, mas ao Mandetta eu não tenho como fazer porque ele vem fazendo um bom trabalho à frente da pasta. O Bolsonaro chegou inclusive a pressionar o Mandetta para ele dar uma ré. E Mandetta, em determinado momento, até tentou diminuir um pouco o ritmo, mas percebeu que ele não pode se perder. E, infelizmente, o modus operandi do presidente Bolsonaro é de fritar aqueles que não fazem as suas vontades. Fez isso com o Bebiano que partiu dias atrás. Fez isso com o Santos Cruz. Fez isso com o próprio Onyx, tirando-o da Casa Civil. Mostra que a necessidade dele de se banhar nos louros, nas glórias das pessoas, dos seus apoiadores, é maior do que o seu objetivo de conduzir o país para uma situação positiva. Essa situação que a gente está enfrentando agora, como disse o Luciano, o presidente Bolsonaro poderia se tornar, não diria uma unanimidade, mas um dos presidentes que conduziu o país num dos piores momentos que o país viveu. Poderia entrar para a história. Poderia entrar para a história. E ele escolheu... Entrar positivamente, porque talvez ele entre negativamente. Isso. Né? Ele escolheu se apequenar, escolheu atender aos seus chamados primitivos de egocentrismo, ao invés de se preocupar em conduzir o país. É muito triste você ver
o presidente da República descredibilizando o próprio ministro em cadeia de rádio. Agora, bora aos desdobramentos disso. Né? Abre uma crise sem precedente. Eu vou repetir. Estava tudo tranquilo. Tudo. Até o erro da postagem se desculpou. As pessoas elogiando. Preste atenção que até os caras que querem derrubar o Bolsonaro elogiaram. Qual é o desdobramento disso? O desdobramento é que o governo de Bolsonaro rachou. Rachou. Tem de um lado alguns ministros e do outro ele com o pessoal próximo. A mulher de Sérgio Moro, sem nenhuma venha, foi pro perfil dela, deixou claro o apoio não só dela, mas do marido, que ela não postaria aquilo sem o marido saber, a Mandetta. Depois apagou. Internamente, tanto a área de saúde como outros ministros próximos dizem que não tem cabimento do presidente ter feito isso. E aí, se você for para os perfis de jornalismo que publicaram essa notícia, Luciano e Bruno, da crise Bolsonaro-Mandetta, vejam o que os bolsonaristas estão dizendo. Não são os petistas, não. São pessoas que estão lá, que têm perfis, que têm camisa de Bolsonaro, que votaram. Vejam o que eles estão dizendo. Qual a análise que eles estão fazendo dessa queda de braço provocada pelo presidente? Porque aí fica em segundo plano, Luciano e Bruno, um problema grave que nós temos. Se Mandetta pedir para sair, não vai. Mas se ele pedisse para sair, quem assumiria? Porque a equipe dele vai com ele. Se Mandetta for demitido, quem vai assumir? Vai começar tudo do zero? Porque o presidente já mostrou que de saúde não entende nada. Ele mesmo já disse que de economia não entende, que era o Ipiranga, que de saúde era o Mandetta, ele mesmo que dizia. Veja como é que está o nosso barco. Veja na que nós estamos. Aí agora vai entrar um bocado de bombeiro no meio, como já está desde as primeiras horas da manhã. Mandetta já deu um recado também, mesmo de forma sutil, evitou falar com a Globo News, com a CNN, mas na Folha de São Paulo disse só o seguinte: ele é o presidente. Ele fala e eu não sou nada, trabalho. Também já disse a pessoas próximas que não vai pedir para sair e está esperando ser demitido. Aí veja aí, a gente no meio de uma crise dessa, não precisava mais nada de uma crise política criada pelo próprio presidente da República.